minha galera irada, tudo bem com você? Bom, eu sou o professor Marcelo, professor do canal Geografia Irada, o melhor canal para você estudar geografia do Brasil. Se você quiser realmente se aprofundar, se inscreve no nosso canal. Sempre mandaremos aí um novo vídeo para você, uma nova paródia aí para alegrar os seus estudos e assim você poder gabaritar geografia nos Enems e nos vestibulares. Queria mandar um super beijo aí a todos os alunos, aos inúmeros elogios, aos professores de geografia que têm acompanhado o nosso trabalho. A gente manda aí as paródias para você, né? Fique tranquilo, vamos fazer, né, um ensino da geografia que ele seja prazeroso. A gente sabe que a geografia é uma disciplina que está no dia a dia das pessoas e a gente, como professor, e você na qualidade do aluno, tem que ver sentido nessa nossa geografia. Bom, no vídeo de hoje nós falaremos sobre as efemérides. Marcelo, o que são efemérides? Efemérides seria a agenda de acontecimentos. E você que vai fazer os vestibulares tem que estar muito atento. Lembra que eu sempre falo para os alunos aí, para os meus alunos que acompanham, né, os nossos vídeos, né, todas as nossas aulas aí, a gente fala para ele pegar as provas anteriores, as provas dos últimos vestibulares. Então se ele quer o Enem, pegue as últimas 10 provas do Enem e faça todas. Se ele quer fazer um vestibular da FUVEST, pegue as últimas provas da FUVEST e faça todas. Você verá que tem um perfil na questão, você vai começar cada vez a interpretar melhor aquela questão e vai entender que tem conteúdos que sempre aparecem, então é muito importante. Outra dica, as efemérides, que é o vídeo de hoje. Você tem que estar, claro, atento ao que tem aniversário, a agenda de acontecimento. E alguns desse ano são bem importantes. Por exemplo, 70 anos da criação do Estado de Israel, faz esse ano. Nós temos aí 200 anos do nascimento de Karl Marx. Nós temos também vários acontecimentos e é isso que você verá no vídeo de hoje. Vamos começar? Bom, a primeira data que a gente separou para vocês é 1808. Tá? Então 1808 é muito importante, é um conteúdo mais ligado à história, mas a geografia, como ela sempre se mete aí, é claro que a gente tem que preparar você para você estar atento. Então 1808, a vinda da família real para o Brasil. Existem professores de histórias que falam, né, que eles fugiram, né, a família real foge da Europa e vem para o Brasil. Outro grupo de professores de história já fala que foi uma estratégia, né, portuguesa. Quando vieram para o Brasil, teve a invasão napoleônica, né, eles acabaram invadindo o território de Portugal, mas não conquistaram. Então foi toda uma jogada, vindo para cá, transferindo a coroa para cá. Por mais que as tropas de Napoleão entrassem em Portugal, eles acabaram não conquistando o território, beleza? Então tem que estar atento a essas versões aí da história. Claro que um professor de história vai ter mais propriedade para explicar para você. Mas na geografia a gente tem que estar atento a essa vinda da família real, a abertura dos portos. Então, como eu falei para você, tem as invasões, né, napoleônicas ali em várias áreas da Europa. Então, Portugal, quando veio para o Brasil, ele faz um acordo com a Inglaterra. Então, no caso aqui, a colônia portuguesa, ela não necessariamente teria que negociar exclusivamente com Portugal. Ela poderia negociar com outras regiões, com outros países. Isso é importante, essa mudança, né? Antigamente era exclusivo, o Brasil podia negociar apenas com Portugal, porque era de Portugal, era uma colônia portuguesa. Então, a partir desse momento, 1808, nós temos a abertura dos portos. E aí o Brasil, claro, vai negociar, por exemplo, com a Inglaterra, nesse acordo, né, de proteção. Os ingleses ajudaram a família real, né, protegeram para vir para o Brasil, dando assim, claro, uma maior segurança. E nesse negócio, nessa transação, todo esse acordo feito, né, o Brasil, claro, começou a comprar produtos ingleses, beleza? Quando a gente fala de geografia, né, o que aparece mais, como eu falei para você, você vai se aprofundar a história, tem que estar atento a esse momento marcado, né, a segunda fase do processo industrial no período colonial. O período colonial, quando a gente fala da industrialização, aprofundando em geografia, a gente divide em dois momentos. O primeiro momento é o momento da proibição, tá? Então, as indústrias começaram a surgir no Brasil, de vasilhames, de roupa dos escravos, elas começam a crescer e mais ou menos ali meados do século XVIII, Portugal proíbe o surgimento de indústrias no Brasil, né, e determina que apenas poderiam produzir as roupas dos escravos. Esse é o primeiro momento do período industrial da colonização. O segundo momento é o momento conhecido como o momento da falência. Porque daí com esse acordo a partir de 1808, né, e a liberdade para o Brasil comprar produtos ingleses, ele gera falência na indústria nacional que não conseguia concorrer com os produtos ingleses, além da redução dos impostos. No primeiro momento teve até um aumento dos impostos, né, para comprar
de Portugal os impostos eram um pouco menores, dos ingleses um pouco maiores, mas gradativamente foram reduzindo esses impostos e a indústria nacional ela não consegue concorrer. Então, 1808, essa é a data, fala para você se aprofundar em história para poder aí sim, né, chegar firme e forte na prova, beleza? A nossa segunda data aí que eu falo para você, qual é? Pum, muito bem. Nós temos aí 200 anos do nascimento de Karl Marx. Já é um tema muito forte aí para as provas de sociologia, também de geografia e de história, toda a questão histórica de Karl Marx. Aqui abaixo na descrição do vídeo vamos deixar aí um link num filme bacana para você relaxar após estudar um pouquinho, né? Ver aí o filme que fala da vida de Karl Marx. Entender o que é o marxismo, entender, né, qual era o contexto histórico, a prova de história, que Marx vai criar as suas teorias. Né? O socialismo, que cai muito a questão da sua principal teoria, que é a teoria da mais-valia. Então você tem que saber essa teoria da mais-valia, a mais-valia absoluta e a relativa. A gente vai aqui resumir para você, lembrando que você vai aprofundar. Bom, a primeira resumida que eu vou dar para você, saber que, claro, Karl Marx, né, ele vai junto com Friedrich Engels criar o socialismo, a teoria do socialismo. Então, ele era crítico à teoria do capitalismo, né? Ele era contra o capitalismo, e aí ele vai criar o socialismo, que vários países vão usar, né, essa teoria para gerar aí uma transformação, gerar uma revolução socialista. Né? O primeiro, a União Soviética, nós temos outro exemplo, a China, e outro exemplo também, Cuba, que usam dessa teoria para implementar o socialismo, esse sistema, né, econômico nos seus países, beleza? Então fique muito atento a essa questão aí de Karl Marx, a base que ele vai servir, né, para outras teorias. Ele escreve alguns livros importantes, como o Manifesto Comunista, né, como outro muito importante, que é bem famoso, O Capital. Se você vai fazer um vestibular que envolve a área de administração, economia, vai ser uma leitura obrigatória. Beleza? Então, Karl Marx, muito crítico, né? Ele defendia essa questão mais radical da mudança da sociedade, né? Ele acabava falando das duas grandes classes, o proletariado, né, e a burguesia. A burguesia, quem era, né, quem detinha os meios de produção, né, seriam as técnicas, as máquinas, e o outro, o proletariado, o trabalhador, que tinha apenas a sua força, né, a sua mão de obra para obter, né, o dinheiro, o capital, e esse dinheiro era apenas suficiente para sobreviver. Beleza? Então a gente fala para você aprofundar e poder, né, estar preparado. Lembrar que a teoria da mais-valia, que ele é aquele lucro obtido pela burguesia, pelos donos dos meios de produção, na exploração da mão de obra do trabalhador. Beleza? Então isso é a mais-valia. Beleza? Então aprofunda também nessa teoria para você estar preparado para a prova. Beleza? Então Karl Marx, dá uma aprofundada, é uma dica super importante. Bom, também associado a Karl Marx, você tem que estar atento à teoria do Manifesto Comunista, né? Uma publicação feita aí por Karl Marx e Friedrich Engels, né? Que sim, ela vai servir como base para vários países. Ela aconteceu em Londres, né? A Liga Comunista, em todas essas reuniões aí que existiam, né? Entre as pessoas que eram muito críticas ao capitalismo, à exploração. Então, em 1848 é publicado um Manifesto Comunista. Também foi chamada de Primavera dos Povos e tinha inúmeras reivindicações ali escritas, né, nesse manifesto comunista, e dentre elas as principais era a redução da jornada de trabalho, foi muito importante, de 12 para 10 horas, e também o voto universal, obviamente nesse momento apenas para os homens. Então Karl Marx e Friedrich Engels, eles visavam a abolição da propriedade privada. Né? Eles defendiam um governo transitório, obviamente, que seguisse alguns princípios para eles que eram fundamentais. Estatização dos meios de produção, tanto na agricultura como nas fábricas. Integração completa entre o campo e a cidade. E uma outra muito importante, que era uma educação infantil universal, obrigatória e, claro, o fim do trabalho infantil. Lembrando bem que nesse momento, né, toda a vivência, muita gente critica Karl Marx, mas era uma época totalmente diferente, onde crianças e mulheres eram super exploradas. Como elas tinham mão de obra muito mais barata do que a do homem, elas eram utilizadas sim nas fábricas, crianças, né, e também mulheres que trabalhavam 12 horas por dia. Então Karl Marx criticava muito essa exploração em cima das crianças e das mulheres, como também nos homens de um modo geral.
Nós também temos aniversário, uma outra data importante aí para você, 1888. Foi o quê? Sim, a abolição da escravatura, não? 13 de maio de 1888. Lembrando que os conteúdos que a gente passou até agora, né, são mais de caráter histórico. Então a gente pede e sugere para você aprofundar com o seu professor de história, né, que tem detalhes muito mais importantes aí. A gente está dando aqui o que mais vai, né, com certeza vai aparecer na prova, o que vai estar na tua prova, e você vai pegar esses conteúdos e vai dar uma super aprofundada. Quando for de geografia, a gente garante aqui para você. Quando for de outro tema, a gente dá uma pincelada, dá o caminho e você vai atrás. Então, 1888, sim, a abolição da escravatura deve estar aí na sua prova dos vestibulares desse ano, né, como também no Enem, um tema super forte. A Lei Áurea, que é a lei importante, né, dessa abolição da escravatura, você conhece isso, deve ter estudado muito sobre isso, sabe que ela foi precedida por outras leis importantes. A Lei Eusébio Queiroz, dá uma olhada sobre isso, como também a Lei do Ventre Livre, como por último a Lei dos Sexagenários em 1885 e depois a Lei Áurea em 1888. Então todas essas leis elas foram meio que se complementando. Isso gerou uma certa crise, né, no setor agrário, né, os latifundiários que utilizavam sim muita mão de obra escrava. Com isso, na necessidade de mão de obra, e claro, os escravos livres começam a incentivar a vinda de imigrantes, vindo assim principalmente um grande grupo, né, de italianos para trabalhar aí na produção de café, dentre outros grupos aí também de imigrantes estrangeiros vieram para o Brasil para suprir essa falta de mão de obra após a abolição da escravatura. Lembra que nós estávamos num período já passando, né, já tínhamos passado a primeira Revolução Industrial, né, já estávamos no século XIX, na segunda Revolução Industrial. Então, numa condição de escravos, sem salário, não tínhamos assim um grande mercado consumidor. Estamos mais agora voltando para a geografia, hein? Então fique muito atento. Então precisava de um salário para daí sim consumir nas indústrias. Então todo esse discurso da abolição da escravatura ele está muito ligado também a essa condição. A condição de dar a liberdade, né, toda a pressão que existia, obviamente, mas principalmente a questão de criar um grande mercado consumidor. Então a gente pede para você dar mais uma aprofundada aí, beleza? Uma outra data importante para você é a morte do czar Nicolau II. Você lembra que em 1917 teve aí a Revolução Russa, né? A gente tem os mencheviques, os bolcheviques. E os bolcheviques, quando assumem o poder, né, eles vão executar não apenas o czar Nicolau, como também toda a sua família. Então, como é uma data importante, você tem que associar aí a toda a Revolução Russa e também a morte aí do czar Nicolau. Você vai aprofundar com seu tio de história. Então, apesar da Revolução Russa for em 1917, a gente sabe que em 1918 nós temos um grande conflito interno na Rússia. Essa guerra civil aconteceu em junho de 1918. Beleza? Então uma próxima dica para você ir aprofundar é a questão aí da criação do Estado de Israel em 1948. Então agora a gente vai poder aprofundar um pouco mais para você que envolve muita geografia. Bom, a criação do Estado de Israel é um tema aí muito importante para você estar atento, já apareceu nos vestibulares do começo do ano, deve estar na sua prova do Enem, 70 anos da criação do Estado de Israel. Em 1948, tá? Então a gente sabe aí, né, o contexto dessa história. O território primeiro era de quem? Sim, o território onde tem o Estado de Israel era do povo judeu. Esse povo judeu ele foi expulso pelo povo árabe? Não, não foi pelo povo árabe. Eles foram expulsos parte para o Império Romano e Otomano, né, o Império Turco, que expulsou esses judeus. Eles migraram, né, para várias regiões, para a Europa e outras áreas. Beleza? Então tem que estar atento aí. Depois, claro que esse Império Romano e o Império Otomano foram enfraquecendo e com isso o povo árabe ele vai e conquista essa região. Tranquilo? Vou fazer um resuminho para você aqui, tá? Então o povo árabe estava ali conquistando a região, existiam algumas áreas isoladas com os judeus começam a regressar, alguns, né, para a região, porém essa região ali, ela foi, claro, colonizada pelos ingleses. Então os ingleses que eram, né, os colonizadores daquela região. Tinha a grande maioria árabe nesse momento, né? E algumas áreas sim com poucos judeus. Tranquilo? Então fique atento a isso, tá? O conflito ele vai se intensificar, né? Teve todo um movimento de regresso antes, mas o conflito vai se intensificar muito após a perseguição do Hitler
aos judeus, lá na Alemanha, beleza? Então os judeus começam a fugir em massa, muitos não saíram, foram capturados, né? Você deve ter estudado isso sobre o Holocausto, alguns regressaram e o conflito começa a aumentar naquela região, entre os judeus que estavam voltando e o povo árabe, que era o dono daquele território, né? Até então, porque eles ocuparam aquele território. Até os ingleses dominarem, nós não tínhamos tantos assim conflitos. Após a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra envolvida e, claro, saiu fragilizada da guerra, né? Ela tendo que se reconstruir, ela acaba cedendo aquele território, aquela bomba, para a ONU. A ONU resolve aí o problema para mim. E a ONU, então, ela vai propor a divisão. Vamos dividir, dar metade para os judeus, metade para o povo árabe, né? Para os muçulmanos, para criar assim a Palestina e Jerusalém, que é a terra sagrada para as religiões ali, tanto cristã como a do povo árabe, como a terra cristã. Nós temos ali a questão de ser um território internacional. O povo árabe fala, pô, não, o território é meu, o que eu vou ter que dividir com eles? Ainda grande parte do território, a maior parte vai ficar para os judeus. Não aceitam, e aí vai ter, claro, uma intervenção liderada pelos Estados Unidos e grande parte fica com o povo judeu. De lá para cá, inúmeros conflitos, fique atento aí, né? Um bem importante, o de 73, o de Yom Kippur, né? Nós tínhamos antes, na verdade, um importante foi a Guerra dos 6 Dias de 67, tá? Depois um outro grande importante, em 73, que gerou a grande crise do petróleo de 73. Fique atento a esses conteúdos aí para poder estar atento. De lá para cá, inúmeros conflitos, né? No conflito que teve ali de 67, alguns territórios, né? O povo judeu conquistou, como Jerusalém. Nós tivemos as colinas de Golã, né? A Península de Sinai, a faixa de Gaza. Alguns depois foram devolvidos, como a Península de Sinai e a faixa de Gaza, através de alguns acordos, tá? Então hoje o território ali, né, judeu, onde tem o povo de Israel, é considerado hoje um país que tem grande desenvolvimento na questão bélica, na questão tecnologia, até na questão agrária, com grandes projetos de irrigação. Então, vem crescendo. Já a Palestina, né, é um país, é um estado que não é reconhecido, não é um estado, né? Ela tem lá o seu território, só que ela não é reconhecida como um estado pela ONU. E ela reivindica, ela quer, né, fazer um acordo para ter todo o seu território. A população onde tem o governo fica na faixa de Gaza e na outra área, é uma área onde tem a Cisjordânia ali, ela é controlada militarmente por Israel, pelo povo judeu. Então, né, dá uma olhadinha, nós temos uma aula falando sobre isso, na verdade 2 vídeos, uma aula específica e uma dica irada onde a gente dá ali a pincelada para você. É muito importante, vai estar na sua prova. Uma outra data muito importante que eu acho que com certeza, mais certeza vai estar na prova, é a questão do maio de 68. Lembra? Na França? Em Paris? Em Paris, galera. Então fique atento a isso. Novamente, eu quero avisar para você, muita história, então você vai aprofundar, a gente vai dar aquela pincelada para você importante. Uma revolta, né, um movimento aí dos estudantes, contrário, né, a toda uma reforma que a França iria fazer na sua educação. Olha aí, Brasil, reforma da educação, bem importante, hein? Então os estudantes eles saem para a rua e começam a fazer protestos, alegando que a sua educação ia ser prejudicada. Ai, se os brasileiros acordassem. Então, o presidente francês era Charles de Gaulle, né? Ele queria fazer toda essa reforma na educação. Então, o governo, né, de Charles de Gaulle começa a fazer repressão nas escolas, para tentar pegar ali os líderes do movimento e acabar com esse movimento. Porém, logo após, né, mais ou menos uns 4 dias depois, no dia 6 de maio, esse movimento começa a ganhar força e tem o apoio dos estudantes universitários. E aumenta a repressão do governo. O governo aí começa também agora a ir nas universidades, né, e tentar acabar com esse movimento. Só que cada vez o aumento do uso da repressão começa a gerar um descontentamento maior no povo. Acorda, Brasil! E aí, o que acontece, galera? Os trabalhadores também entram no movimento. E o movimento ganha muita força. E no dia 13 de maio, eles acabam fazendo uma greve geral. Param o país inteiro. Então, Charles de Gaulle, ele acaba antecipando e, né, isso gera novas eleições. Fique atento que todo esse movimento que aconteceu em maio de 68, ele, né, serviu como influência para outros movimentos em outros países, inclusive no Brasil, inclusive nos Estados Unidos. Então aí Charles de Gaulle, para poder manter o controle e colocar o sucessor, ele faz o seguinte: como é que eu vou enfraquecer esse movimento? Vou aumentar o salário dos trabalhadores. Ele aumenta o salário, os trabalhadores
deixam o movimento e aí, claro, enfraquece. E aí ele consegue, na nova eleição, eleger o seu sucessor. Bom, uma data importante, são duas datas importantes com o mesmo tema, que tem que estar atento, hein? Fica atento, que é o nascimento de Mandela. Mandela nasceu em 2018, 100 anos de Mandela. Fica a questão, né, também do apartheid, essa segregação racial existente na África do Sul, aonde a minoria branca, né, controlava a política e a economia do país, acabam criando leis para segregar o negro que vive em bairros bem pobres, denominados bantustões, beleza? Então, a maioria negra não tinham direitos de ir à praia, de votar, né, de ter casamento interraciais, inúmeras leis de segregação. Tranquilo? E claro que isso vai gerar um descontentamento, uma revolta na população, e Mandela vai ser um dos principais líderes, né, contra essa questão do apartheid. Então fique bem atento, né? Então as datas nós temos 1918, o nascimento, 1948, quando começa o apartheid, olha, deixa, e 1978, o ano anti-apartheid. Tá? Então oficialmente em 48 ele começou e ele durou até 94 com as eleições, né? Das duas eleições lá de 48, né? E aí ele começa, e em 94, né, nós temos ali com a eleição do próprio Mandela como presidente. Lembrar que ele foi preso e considerado por traição em 73 e ele ficou preso por 27 anos. Então ele vai, né, organizar todo o processo de redemocratização da África do Sul. Uma das principais conquistas, né, é o negro poder votar e se candidatar a um cargo público, político. Fique atentão aí, galera, para poder estar preparado. E a nossa última efeméride de hoje, a Constituição de 1988. Então nós temos 30 anos da Constituição de 88, uma data super importante aí para você. Claro que as leis específicas não vão cair, tem que entender o contexto histórico disso aí, né, para poder estar preparado para a provinha do Enem, do vestibular. Então a Constituição, ela é um conjunto de leis. É a lei máxima, né, no papel de um país, de um estado. E nessa Constituição, então, todas as regras, né, do poder executivo, do poder legislativo e o poder judiciário. Lembra? Legislativo, quem vai criar a lei, executivo, quem vai executar. Na esfera municipal, o vereador, né, vai criar as leis e o prefeito vai executar. Na esfera estadual, o deputado estadual vai criar a lei, é o legislativo, e o governador é o executivo. E a nível nacional, os deputados federais e senadores vão legislar, vão criar a lei, e no caso o presidente vai executar. E aí nós temos o poder judiciário, que vai fazer que a lei seja cumprida. Nessa Constituição nós temos ali os direitos e os deveres. E o Brasil já teve 7 Constituições desde a sua independência em 1822. Um dos principais objetivos da Constituição, que ela vai ser criada após o fim do regime militar, essa última de 88, lembrando que foi em 84 acabou o regime militar, e em 88 então a lei, na verdade essa Constituição, ela foi criada para evitar abusos de poder. Então algumas conquistas, toda a pressão popular para isso, né? Lembra que esse movimento também para ter a garantia de não ter esse abuso de poder e também de ter eleições, né? O movimento todo das diretas já associado aí a todo esse processo. E essa Constituição, ela foi, né, conhecida como a Constituição Cidadã, né, por isso, por, né, mostrar os direitos e os deveres de todo cidadão. Então o objetivo dela, né, de resgatar bem a democracia no país. Esse documento sofreu diversas alterações desde 88 até os dias de hoje. Tranquilo? Bom, eu espero que você tenha entendido aí as nossas dicas, nem a gente falou no começo do vídeo, apenas algumas pinceladas para você assim poder aprofundar e aí estar preparado para detonar. Vamos deixar aqui abaixo para você um resumo para você poder estar ligado. A gente sugere e indica que você pegue o seu professor de história, lembrando que as efemérides elas estão muito mais ligadas à história. Na qualidade aqui, né, de um canal poder ajudar os nossos seguidores do Geografia Irada, a gente está gravando para te dar um norte, você saber o que vai estudar e o porquê estudar. Tranquilo? Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você quer algo mais aprofundado, conheça o site aulasdegeografia.com.br. Super indico para você. Lá nesse aulasdegeografia.com.br nós temos aulas aprofundadas, né? Todo um material aí voltado realmente para quem quer fazer um vestibular mais difícil aí de medicina, uma engenharia, um curso muito mais disputado. Com certeza lá eles vão dar todas as condições de você chegar na prova e gabaritar geografia com toda certeza. Beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo.